Amém, amém. Glória a Deus. Pode assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu trouxe um convidado especial aqui. Vocês estão bem, gente? Ixi, tá muito fraco. Eu acho que tá faltando o meu convidado. Tá funcionando aí? Deixa eu ajudar ele aqui. Vocês estão bem, Fire Up? Glória a Deus. Eu soube que nós estamos na nossa segunda mensagem. So, known that this is the second message of this series. Na primeira mensagem a gente falou sobre a gente segurar e manter a chama acesa. So, in the first message, we talked about how to hold the flame burning. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo And today I want to talk to you about the Holy Spirit e sobre o poder que existe no Espírito Santo. and about the power that exists in the Holy Spirit. Amém. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando meu intérprete, né? So, you are questioning yourselves why I'm talking in English? Why? Eu vou contar para vocês, mas obrigado. Obrigado por ter topado essa sketch. Gente, há muitos anos atrás, eu estudava para concurso, eu já contei isso para vocês aqui. E na volta das minhas idas e vindas entre a faculdade e a minha casa, eu pregava. Eu pregava e eu não entendia por quê. Obrigado. Eu não entendia por que eu começava a pregar no meio da rua. E era uma chama, um fogo assim que eu não me contia. A forma que eu pregava era diferente. Naquela época eu nem pregava, 2013. E por que eu estou falando isso? Hoje, enquanto eu estava preparando a minha ministração, eu lembrei, eu já fui em 2 conferências nos últimos 30 dias e os pregadores americanos vinham e eles falavam em inglês, alguém vinha e interpretava e aquele ambiente profético começou a ser gerado. Eu falei, Deus, um dia eu comecei a pregar na rua e hoje eu já vejo essas coisas acontecendo. Eu já vejo eu entrando em lugares onde há 10 anos atrás, em 2013, era impossível de eu estar. E quando eu olho aqueles pregadores, eu falando, Deus, que a chama, que todas as palavras proféticas, que todos os encargos proféticos que tem sobre o Brasil precisam ir para as nações. Então isso que vocês acabaram de ver é algo que hoje de tarde eu profetizei. Eu falei, Deus, eu não sei quando, talvez demore 10 anos, mas um dia o Senhor vai levar aquilo que eu carrego dentro de mim e aquilo que o Senhor tem entregado para mim, para as nações. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de Espírito Santo e de poder de Espírito Santo, nós falamos de um ambiente profético. Aqui é um ambiente profético. Quem acredita que aqui é um ambiente profético? Se você acredita que aqui é um ambiente profético, você precisa se apoderar daquilo que o Espírito Santo está gerando nesse lugar. Eu me apoderei, mesmo sem entender, eu pregava num jeito, na minha mente, e eu não entendia. Naquela época eu era até um pouco tímido. E hoje, nas minhas ministrações, eu olho e vejo que Deus, Ele deu a graça e me mostrou antes do tempo, coisas que eu estaria vivendo daqui 10 anos. Então, para muitos de vocês foi um momento diferente ver o Bernardo aqui, mas para mim é algo que eu profetizei. Se eu não falar inglês, alguém vai falar por mim. E eu quero que você se apodere das palavras que nós vamos falar nessas 3 séries, a respeito do que é o Espírito Santo, a respeito do poder que existe nele, e que você comece a profetizar para a sua própria vida. Hoje eu terminei a minha ministração lá, pus a mão na minha cabeça mesmo e profetizei sobre a minha vida mesmo. Só que antes de profetizar, a gente precisa entender algumas coisas. E esse entender algumas coisas é o que eu quero te ajudar hoje. Eu vou fazer uma pregação hoje diferente do que tudo que eu já fiz até agora. Talvez para vocês não mudem muito, mas para mim é extremamente difícil,
porque a forma que eu vou pregar é uma forma que eu quero mostrar para vocês, dentro da Escritura, o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de vocês. Porque não adianta nada nós sermos ativados do lado de fora se nós não criarmos raízes dentro de nós. Outra coisa, não adianta nada a pessoa do teu lado estar queimando e você não entender porque a pessoa está queimando em Deus. E eu acredito que hoje, um espírito de incredulidade a respeito das coisas que o Espírito Santo faz vai cair por terra. Sufismas a respeito do que é o poder do Espírito Santo vão deixar de existir. Sabe por quê? Porque Deus conta com você. Fala para o irmão que está do teu lado. Deus conta com você. Fala para ele bem assim: não se distraia. E não me distraia. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, mas eu quero trazer um entendimento aqui. Gente, eu estou pregando para crente. Tem alguém aqui que não é cristão? Levanta a mão, só para eu saber. Tem alguém que não aceitou Jesus ainda? Todo mundo é crente aqui, né? Sabe o problema do crente? O problema do crente é que a gente subentende que o crente sabe de tudo. Parece que no descer das águas aqui, já recebe um download divino. Já sabe o que é fogo, poder, unção. E muitas vezes a gente não sabe. E esse problema da gente não saber, a Bíblia diz que o meu povo padece, perece por falta do quê? De conhecimento. Então muitas vezes você não está desfrutando, eu não estou desfrutando da plenitude, do poder que existe no Espírito Santo, porque na verdade nós não sabemos o que o Espírito Santo faz. Eu quero ajudar você a entender o que o Espírito Santo é capaz de fazer. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que é a última vez que eu vou pregar aqui nesse templo. Então se eu terminar meia-noite, vocês me perdoam, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa sair além da média. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que a nossa geração de cristãos, eu estou falando para cristãos, nós temos nos contentado com uma média. E gente, sabe quando que eu descobri que eu estava contente com uma média dentro de mim? Semana passada, lendo um livro do Charles Finney, falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Charles Finney fala uma coisa que despertou e gritou dentro de mim a respeito do Espírito Santo, e eu quero trazer algumas coisas para vocês hoje. Mas a primeira dela é que nós precisamos sair dessa além da média. Nós precisamos viver um tempo onde a gente precisa sair desse contentamento mediano de apenas estar em paz com as coisas. Porque aonde existe paz, muitas vezes não existe poder. E eu vou falar para vocês que nos dias de hoje, após Jesus vir à terra, é fundamental que o poder exista na nossa vida. Talvez até hoje você conseguiu ser 10 anos, 8 anos, 6 anos de crente sem o poder de Deus. Mas eu preciso trazer uma constatação no seu coração, e eu não quero que isso gere uma condenação em você, mas você não pode viver sem poder aqui na terra. Você pode ser salvo, você pode ir para o céu sem poder. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas poder tem a ver com propósito. E é isso que nós não temos entendido na nossa geração, e é por isso que nós não temos buscado o poder como nós deveríamos buscar. Não é porque eu sou mais crente ou você é mais crente. Um tem poder, eu sou mais crente. Eu não tenho poder do Espírito Santo, eu não sou. Não é nada sobre isso. É sobre o que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer. Nós temos perdido essa faceta do caráter do Espírito Santo na nossa geração, porque nós não temos entendido as coisas. Nós temos nos contentado com um viés mediano. E sabe qual que é o viés mediano? Às vezes a gente acha que está tudo bom. Quando o poder do Espírito Santo é manifestado em Atos 2, as pessoas estavam aguardando o revestimento do Espírito Santo, da promessa de Jesus que acontece lá em Lucas 24, quando Jesus está subindo aos céus, e antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos dele: fiquem aguardando até que do alto
sejam revestidos do Espírito Santo. Você pode ler Lucas 24, e essas pessoas então elas pegam e se reúnem e ficam aguardando o Espírito Santo. Mas uma coisa que nós não atentamos é que aquelas pessoas estavam em paz. Aquelas pessoas tinham uma certa medida de Espírito Santo dentro delas. Por mais que o Espírito Santo, o Consolador, não tinha descido, havia sim uma boa medida dentro delas. Elas tinham seus pecados perdoados e elas estavam num estado de justificação pelo fato de quererem estarem aprovados em Deus. E enquanto eu lia isso no livro do Charles Finney, eu descobri que isso é muito da nossa geração. Você chega num culto de qualquer dia, você chega num GA de qualquer dia, e você não sente uma ânsia, um anseio dentro de você de buscar o poder do Espírito Santo. Porque para você, seus pecados estando perdoados, a paz que habita dentro de você, e um senso de justificação, Deus, se eu morrer hoje eu vou para o céu, deixa a gente numa vertente mediana. O problema de viver numa vertente mediana é que Cristo tem um oceano de possibilidades para nos dar e nós não sabemos disso. Eu já compartilhei com vocês e quero compartilhar de novo que a angústia do meu ser é chegar no céu e o Espírito Santo, Deus, chegar para mim e falar: William, eu tinha isso para você. E eu falar: caraca, cara, que sonho maravilhoso que você tinha para mim. E eu não ter vivido nada daquilo. Não porque eu não quis, talvez porque eu não sabia que existisse, talvez porque eu não quis buscar a pessoa do Espírito Santo para desvendar isso. E é essa visão mediana que nós temos cultivado na nossa era. E talvez, meus irmãos, o diabo tenha entendido isso. O diabo tem entendido isso, por isso que nós não vemos mais pregações de pessoas falando sobre curar os enfermos, expulsar demônios, libertar cativos. Nós temos visto pregações meio coaching, que faz com que nós estejamos em paz e não em confronto. Só que esse pessoal de Atos, no capítulo 2, a palavra diz que eles buscavam ansiosamente, jejuando e buscando um revestimento do Espírito Santo que eles não sabiam do que era capaz. Hoje você lê a Bíblia e sabe do que Deus é capaz. Você lê a Bíblia, ouve testemunhos e você sabe do que Deus é capaz. Muitos do que estão ali tinham visto Jesus, mas não sabiam o que o Espírito Santo poderia fazer. Nós sabemos o que o Espírito Santo é capaz de fazer, mas nós não vivemos com esse desejo. E quando a gente fala sobre poder do Espírito Santo, a gente precisa desejá-lo. A gente precisa desejá-lo. É esse desejo, e o pastor Jefferson tem isso, né? Tudo começa com um desejo. Se nós não desejamos o Espírito Santo, ele não pode operar em nós mais do que nós gostamos, mais do que nós buscamos, mais do que nós entendemos. Então é impossível. Diga comigo, é impossível. Mais forte, é impossível nós desfrutarmos do que o Espírito Santo é capaz de fazer se nós não quisermos isso. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é sair dessa versão mediana, que não é ruim. Entenda isso, não é ruim. Eles viviam uma vida boa, em paz, mas eles queriam algo a mais. Eles queriam algo a mais. E essa versão que eu disse para vocês que eles tinham uma parte do Espírito Santo, é porque sim, quando Deus sopra em Adão, ele sopra uma parte dele, uma boa medida dele. Nós somos um ser espiritual que tem uma alma e habita em um corpo. Então eles já tinham uma porção do Espírito Santo. Mas quando vem em Atos no capítulo 2, que eles são revestidos ali, eles são revestidos de um acesso, eles são revestidos de algo poderoso. João no capítulo 15 vai dizer bem assim, Jesus dizendo para os seus discípulos, ali é uma parábola, eu até vou ler ela inteira aqui, uma alegoria onde Jesus está falando sobre
os ramos. E ele diz bem assim, João no capítulo 15, o capítulo mais lindo que eu gosto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim está e não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. O 4 diz bem assim: permaneçam em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim vocês também não podem, se não permanecerem em mim. Aí o 15:5 vai dizer bem assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus olha para os discípulos e fala: ei, se vocês estão em mim e eu estou em vocês, vocês conseguem fazer coisas. Mas assim como um ramo que é tirado, apodrece e não faz nada, assim são vocês, se não estão ligados comigo. Ali Jesus está falando que nós precisamos fazer algo a partir dele. Mas Jesus, ele sobe aos céus. Jesus não está mais entre eles. Jesus não está mais entre eles. E agora? A Bíblia diz que sem Jesus nada pode ser feito. E Jesus não está. Então existe uma lacuna. E essa lacuna é preenchido pelo Espírito Santo. Jesus vai dizer para eles bem assim em várias passagens. João no capítulo 14, ele diz bem assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. João 16 diz bem assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Tem uma versão que eu gosto muito, que pouca gente diz isso. Em João no capítulo 14, ele traz a expressão outro Consolador. E no original diz bem assim, outro ajudador, que significa halos. Isso implica que o Espírito Santo seria semelhante a Jesus em caráter e em função. Jesus diz para eles bem assim: eu vou para os céus, mas eu vou deixar alguém semelhante a mim com vocês. E as mesmas palavras que Jesus disse em João no capítulo 15, reflete a nós hoje. A pergunta que eu trago para nós é: como que nós vamos fazer a obra do Espírito se não temos o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo não é possível fazer nada, porque tudo acontece a partir do Espírito Santo. Vocês já pararam para analisar pessoas que começam ministérios e o ministério não vai para frente? Pessoas que começam algumas coisas e as coisas não prosperam. Existe um grande indício de que as pessoas estão fazendo aquilo sem o Espírito Santo. Nós precisamos entender que aquilo que Jesus trouxe para nós é algo que nós precisamos continuar acreditando. Aquilo que Jesus fez com os discípulos, hoje o Espírito Santo faz em nós. Muitas vezes nós temos mais fé no Jesus encarnado do que no Espírito Santo que não vemos. Mas é o mesmo, é alguém como eu, é semelhante a mim, só que não tem o elemento físico. Nós temos se envolvido em ministério, nós temos buscado propósito, nós temos buscado chamados, mas nós não temos tido essa consciência da presença do Espírito Santo em nós. E meu irmão, a hora que você é batizado, a palavra diz que o Espírito Santo habita em você. Jesus, na sua condição física, visitava as pessoas. Cara, isso é poderoso. Jesus, na sua condição física, visitava as pessoas. E ele diz: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porque quando o Consolador vem, ele não visita, ele habita. O Espírito Santo habita dentro de você. Aonde você vai, o Espírito Santo vai. Aonde você está, aquele ambiente é profético. Eu não falei que esse ambiente é profético porque a igreja é profética.
Eu falei que esse ambiente é profético porque nós cremos que o Espírito Santo está aqui. E se o Espírito Santo está aqui, nós não saímos da mesma maneira que nós entramos. Nós somos transformados porque Ele está ali. Aquele que fez todas as coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos. A consciência da presença de Deus transforma as obras que nós fazemos aqui na terra. Porque é através da presença dEle que as obras são transformadas para a glória dEle. E o Espírito Santo, gente, entenda uma coisa. Não é só poder, avivamento e reteté. Eu quero que esse sofisma deixe de existir na sua vida. Porque muitas vezes nós atrelamos esses estigmas a esses movimentos. Então, se o culto está avivado, o Espírito Santo está agindo. Agora, se o culto não está avivado, o Espírito Santo não está agindo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é tudo. Ele é poder, Ele é unção. Ele está no trovão, mas Ele também está na brisa. Tudo que nós fazemos a partir do momento que nós descemos as águas e o Espírito Santo habita em nós, é Ele fazendo através de nós. Existe uma comissão do Espírito Santo em nos melhorarmos, em nos aperfeiçoarmos. Eu até coloquei aqui que a característica do Espírito Santo em nós é produzir uma vida de comunhão com aqueles que têm intimidade com Ele. Então, quando nós somos batizados e o Espírito Santo entra em nós, Ele começa a fazer algo em nós. E o que Ele começa a fazer em algo em nós? O fruto do Espírito Santo. Então, se você era meio rebelde, você deixa de ser rebelde. Se você não era tão paciente, você começa a ser paciente. Se você não era amoroso, você começa a ser amoroso. Mas isso é o quê? É o Espírito Santo habitando em nós. Então o Espírito Santo, quando Ele entra em nós, Ele tem um compromisso de nos aperfeiçoar, de nos encher, de nos transformar. Só que nós paramos aí, minha gente. E esse é o Espírito Santo fazendo em nós. Só que o Espírito Santo fazendo através de nós. Isso é poder. Isso é poder. Em 1 Coríntios vai dizer que o reino dos céus não consiste apenas de palavras, mas de poder. Só que esse poder não é Cristo fazendo algo em nós. Esse poder é Cristo fazendo algo através de nós. Então, meu irmão, algo que eu entendi, se você olha para você e não vê o poder do Espírito Santo, significa que você talvez não esteja fazendo algo com o propósito do Espírito Santo. Porque no propósito do Espírito Santo existe poder. No propósito do Espírito Santo existe poder. Se você está caminhando e no propósito do Espírito Santo você precisa curar, meu irmão, você vai encontrar o dom de cura ali. Se no propósito do Espírito Santo você entrar num lugar e precisar de discernimento do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo vai estar lá. Mas o propósito, o poder do Espírito Santo sempre vai estar no propósito. Por quê? Porque quando Jesus vem, João Batista vai dizer: é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus não consiste só de palavras, mas de poder. Como que as pessoas vão acreditar em coisas simples? Jesus olha para aquele paralítico e fala bem assim: seus pecados estão perdoados. O que os escribas olham e falam bem assim: com que poder você tem de perdoar pecados? Jesus olha para eles e fala bem assim: para vocês saberem que eu tenho poder nos céus e na terra, eu digo para ele: levanta e anda. E o que acontece? O poder entra em ação. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Durante muitos anos nós só vivemos contentes com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo em nós.
É como se o nosso pai tivesse um HRV na garagem e uma Ferrari na garagem. Só que a Ferrari está numa outra garagem e a HRV está numa garagem. A HRV já é um carro muito bom. Você fala assim, uau, esse carro me leva para tudo que é lugar. É maravilhoso. Só que você nunca teve a coragem de chegar pro teu pai e falar, pai, aquela portinha ali, que vive fechada, o que tem lá dentro? Teu pai vai falar, meu filho, quer saber o que tem lá dentro? Abre a garagem, entra no propósito. Eu estava lá em Maringá numa conferência de cura, e eu até anotei na minha agenda, um dos pregadores, acho que era Tom o nome dele, disse que muitas vezes a unção de cura está no ambiente de enfermidade. E a gente olha e fala assim, cara, mas isso é lógico. Mas olha a profundeza disso. A unção, o dom de cura, está no ambiente de enfermidade. Só que nós queremos que a unção de cura venha sobre nós para que a gente vá até o ambiente de enfermidade e cure. E Jesus olha para nós e fala bem assim, ei, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. Ele não está dizendo que nós seremos revestidos simplesmente e as coisas vão acontecer. Ele está dizendo, ei, vão, o poder vai junto. Entre no propósito, o poder vai junto. O Espírito Santo já está em vocês. No caminho eu revisto vocês. Aí você está andando e entra num ambiente onde tem enfermidade. E você fala, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer. Randy Clark, eu não sei se vocês conhecem, já fez milhares de curas através do poder do Espírito Santo. Só no dia que eu estava lá, 500 pessoas foram curadas. Antes dele fazer qualquer movimento e orar, ele fala, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Assim é nós. Deus, eu entrei num ambiente que está pesado, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o seu poder pode mudar esse ambiente. Isso é poder. Isso é aquela Ferrari na garagem do papai que nós não estamos andando, nós não estamos desfrutando. Nós precisamos ser revestidos disso. Outra coisa que eu entendi é, quando nós estamos no mundo, nós estamos com uma vestimenta mundana. Por isso que Jesus fala que Ele nos entrega vestes novas. Então Ele vem, nos entrega vestes novas. Nós estamos vestidos do Espírito Santo. Só que quando acontece Atos 2, o Consolador vem e nos reveste. O que é revestir, gente? Se eu já estava vestido, eu sou revestido de algo novo. Eu sou revestido de algo que antes eu não tinha. E o que eu não tinha? Eu não tinha acesso. Eu não sabia que aquilo existia. Quando eu tenho esse entendimento que o poder do Espírito Santo é que cura, quando eu tenho esse entendimento que o poder do Espírito Santo faz milagres e maravilhas, eu me revisto desse poder. E é esse poder que faz através de nós. O que eu convido vocês hoje é entender isso e ser revestido disso. Como que nós faremos a obra do Espírito Santo sem o Espírito Santo? Sem mim, é o Espírito Santo soprando em nós. Sem mim, nada podeis fazer. Eu não quero trazer culpa ou condenação ao seu coração. Eu quero que você volte para sua casa indignado e fale, Deus, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me use para isso. Eu não sei se o Senhor vai me usar com o dom de cura. Eu não sei se o Senhor vai me usar com o dom de falar em línguas. Eu não sei se o Senhor vai me usar com o dom de discernimento de espírito, de profecia. Eu não sei. Mas lá fora existem pessoas enfermas que só serão curadas através daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Lá fora existem pessoas com as suas almas oprimidas que só serão libertas através do poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos apossar disso. É o poder do Espírito Santo agindo em nós.
Mas até quando eu devo esperar? Eu tenho certeza que muitos de Atos 2 perguntaram isso, até quando eu devo esperar? E eu tenho duas indicações no meu coração. A primeira é, enquanto eu não ver milagres acontecendo através de mim, eu continuo esperando. Eu falo, Deus, eu estou nesse ambiente onde eu estou sedento por Ti. Lá eles não estavam esperando assim, ó. Lá eles estavam clamando, sedentos. Muitas vezes nós pensamos que a gente só deve orar pelo Espírito Santo em ambientes assim. Não. Enquanto você olhar para a sua vida e não ver Deus fazendo através de você, não pare. William, até quando eu devo orar? Até quando Deus começar a fazer através de você. Até quando as pessoas começarem a olhar para você e falar assim, ó, eu não sei porquê, eu estou chegando até você, eu preciso de uma oração. Não pare. Até quando você não começar a curar os enfermos, não pare. Expulsar demônios, não pare, porque é gradativo. Todos os dons são acessíveis. Todos os dons estão disponíveis. Jesus fala que nós sabemos dar coisas boas. Quem dirá o Pai, que é muito melhor que nós. Nós podemos pedir as coisas e nós vamos receber. Nós não podemos mais chegar em culto atrás de culto, sempre nesse ambiente mediano. Nós precisamos desfrutar do poder do Espírito Santo. Os incendiados, gente, eles incendeiam. Não tem como você chegar aqui, gente. Quem já assistiu um filme que eu não sei o nome? Quem já assistiu um filme, é de criança, eu já assisti porque eu tenho 2 filhos, né? Que é só de emotion, que eles estão dentro de um celular de um menino lá, né? Tem um personagem lá que ele é o... E daí ele fala bem assim, nossa, eu estou tão empolgado, eu estou radiante de empolgação. Às vezes é uns irmãos aqui, uns abençoados e umas abençoadas entrando. Cadê o fire up dele? Glória a Deus. Meu coração está exuberante no Espírito Santo. Meu irmão, incendiados incendeiam. É o Espírito Santo fazendo algo em você. E isso precisa sair de dentro de você. Sair de dentro de você. Isso precisa contagiar as pessoas. Pastor Gustavo Paiva, se eu não me engano, ele diz que todo grito coletivo começa de um grito individual. Ele cita um exemplo de um estádio onde uma pessoa está xingando o juiz. De repente as pessoas que estão do lado dele já estão xingando o juiz. A arquibancada está xingando o juiz, quando vê o estádio inteiro está xingando o juiz. A mesma exemplo nós usamos aqui. Nós precisamos vir para a igreja não para buscar e tacar lenha. Nós precisamos já estar incendiados para juntar o fogo que nós estamos consumindo ali no nosso secreto, com mais um monte de fogo de um monte de gente. E no nosso meio precisa ter milagres. As pessoas precisam ir de lá de fora, vir aqui e falar, vamos num culto lá de sábado, porque o poder manifesto do Espírito Santo está naquela igreja. Eu recebi palavras proféticas ali. Pessoas falaram coisas para mim que só eu sabia. Eu vim com uma dor dentro de mim e saí de lá curada. Nós não podemos mais fazer culto para crente. Meu Deus, não dá mais para a gente ficar só criando movimentos onde nós não saímos do mesmo lugar. Nós precisamos ter dentro de nós um desejo, um anseio. Deus, faz através de mim. Eu estava lá na conferência e eu estava no carro e falei, pastor, para numa farmácia que eu estou com uma dor há 2 dias no meu estômago muito forte. Aí o pastor falou, beleza, vou parar numa farmácia. Deu 20 segundos, ele encostou o carro, ele virou para mim, ele falou, estenda as mãos sobre o William, nós vamos orar. Ele orou, e daí ele checou, tá com a dor aí? Eu falei, tô ainda. Aí ele falou, mas ela vai embora. A hora que eu entro dentro da igreja, cadê a dor? Eu começo a rir, porque quando é a gente não acredita. É muito engraçado. Eu fiz uma oração para mim, só que eu lembro que eu fui curado. Eu acho que eu contei aqui, eu contei em algum lugar, acho que no GA.
Eu fui no evento dos casais que teve, e os pernilongos dominaram meu ser. E eu cheguei no outro dia, gente, eu estava tão mal. Quem aqui já teve dengue? Eu tive dengue, gente, é terrível. Eu estava com o mesmo sentimento. E a hora que eu fui pro banho, eu me lembrei que na última conferência o Theo rachou o bico, quebrou o braço, né? E eu falei, cara, eu tô indo para outra conferência e eu tô mal. Isso é espiritual. Na hora eu tive discernimento. O que eu fiz? Ungi um olhinho que eu tenho lá, pus na minha cabeça e falei, dor, sai, em nome de Jesus. No outro dia eu acordei tão bem que eu não acreditava. Falava, rapaz, Jesus existe mesmo, glória a Deus. Quando é pra gente, a gente não acredita. E o pastor orou por mim ali, e eu falei, cara, isso é poderoso. Nós estávamos numa conferência de cura e eu querendo ir para a farmácia. Não que eu não posso ir para a farmácia, mas eu não recorri a Deus. Deus falando, Piazão, vamos dar uma volta de Ferrari. Eu, não, a HRV do pastor está top. Jesus está chamando nós para um nível mais profundo, um nível que vai mudar. Gente, agora eu vou profetizar, hein? Um nível que vai mudar o ciclo nosso. Nós não estamos indo só para um ambiente novo de estrutura, nós estamos indo para um ambiente novo, de um destravar novo. E gente, eu sinto em dizer para vocês, e meu coração tem várias vezes pensado nisso. De todos que estavam ali para entrar na terra prometida, apenas 2 entraram. 2 espias olharam e viram como um lugar fértil, como uma nova transição, uma nova unção, um novo poder. E gente, existem pessoas aqui no nosso meio com uma mentalidade que ainda o gigante lá é maior. Mas eu creio que essas pessoas vão ser renovadas pela mente do Espírito Santo, e elas vão ser obrigadas a testificar no próprio ser, que nós estamos vivendo um momento de transição, onde nossa cidade vai ser impactada por aquilo que Deus está gerando em nós, onde pessoas vão ser curadas entrando na nossa igreja em ministrações, onde destinos vão ser destravados, onde pessoas vão ir para a faculdade pregando, onde pessoas vão compor músicas, onde pessoas vão adorar com danças e outras vão ser curadas. Só que isso só vem através do que o Espírito Santo faz através de nós, e isso é poder. Só que se nós não desejarmos esse poder, nós não desfrutamos desse poder. Em uma das ministrações que o Tiago estava pregando aqui, veio um monte de gente para o apelo, eu estava ali atrás e o Espírito Santo falou para mim, William, quanto mais decisão, mais poder. Só que eu vi um monte de gente ainda nas cadeiras, e o Espírito Santo falou para mim, William, quanto mais decisão, mais poder. Eu não sei se você pegou isso no teu espírito, mas quanto mais vocês desejarem pela presença manifesta do Espírito Santo aqui nesse lugar, mais ele vai se manifestar. Sabe por quê? Porque existe um desejo no coração do Espírito Santo de te entregar algo que você nunca viveu, que você nunca desfrutou. Eu contei durante anos da minha vida que eu orei por uma mulher que não podia ter filho, e ela teve filho, ela engravidou. Só que toda vez que eu contava esse testemunho, eu falava, Deus, eu não quero mais contar um testemunho de 5, 6, 8 anos atrás. Eu não quero. Lembra que eu falei, William, até quando eu vou esperar até o milagre aparecer? Eu desejava ardentemente por isso. E eu continuava orando, e eu continuava orando, e eu continuava orando. E um dia eu fui para Guarapuava dar uma palestra, e no meio da palestra, Deus me fez fazer um ato profético. E até aquele dia eu não acreditava em ato profético. Eu acreditei em ato profético e em objetos proféticos lá na conferência, em São José dos Campos. E naquele dia eu entreguei um relógio na mão daquele cara que estava palestrando depois de mim, que não podia ter filho. E eu falei bem assim, um dia você vai olhar para esse relógio, a tua esposa vai estar grávida, e você vai lembrar que Deus ouve a tua oração. E a gente chorou e se abraçou. Gente, eles são católicos, tá? Só para vocês terem uma noção. E esses dias atrás ele me mandou uma mensagem com o relógio e 2 sapatinhos na mão, falando, irmão, nós estamos grávidos.
E eu estou aqui para dizer para vocês que eu não quero mais ficar contando esse testemunho. Eu quero contar outros testemunhos. Eu quero outras experiências. Só que eu não paro, eu continuo andando. Gente, a nossa vida não é fácil, a minha vida não é fácil, a vida de vocês não é fácil. Mas nós não somos como aqueles que param. Nós prossigamos, continuamos olhando para o alvo que é Cristo. O diabo, a era atual quer que você se contente com aquele mediano. O diabo não quer mais que você se desvie. Ele quer que você apague o Espírito Santo até um ponto que você desacredite do poder do Espírito Santo. Mas nós que ouvimos o Espírito Santo, estamos aqui para alertar vocês. Existe mais. Você pode ter mais. Você só precisa desejar isso. Eu estava lá na conferência, no momento de ativação profética, e a mulher falou bem assim: coloque a mão no seu coração e olhe para Deus pedindo para que Deus revele quem você deve amar. Porque em primeiro lugar vem a compaixão, depois vem a unção. Eu coloquei a mão no meu coração, eu fechei os olhos e vi mulheres com filhos. Eu falei: Deus, mas eu não sou do ministério familiar, eu sou de jovens. E na hora eu abri meus olhos e falei bem assim: cara, essa visão está errada. Fechei meu olho de novo e aquela visão estava perfeita. Eu vou postar nos meus stories essa semana, depois vocês vão lá e vejam. Eu pedi para a inteligência artificial desenhar aquilo que eu vi, que eu não sei desenhar. Eu vi uma fileira gigante de mulheres, e em cada mulher tinha uma criança. Era uma criança e uma mulher, uma criança e uma mulher. E o Espírito Santo falou: existem ventres inférteis, e eu quero que você ore, e essas mulheres vão gerar filhos. Eu já tinha alguns dias, eu compartilhei com os meus amigos, eu falei: cara, não é à toa que Deus tem me levado a orar por mulheres e elas engravidam. Eu falei: isso não é coincidência. E naquele dia, naquela conferência, eu entendi isso. Eu entendi isso. E eu não paro, eu falo: Deus, se eu souber que alguém não pode engravidar, eu estou orando. Eu estou orando, porque eu vi Deus fazendo isso na minha casa. A gente tentou ter filho 1 ano e meio, e eu não entendi. O Espírito Santo falou: vai, passa um tempo com o teu avô e com o teu pai, e eu vou destravar algo na sua vida. Eu não entendi, fui lá. Postei uma frase que só eu sabia o que significava, aquela frase que tinha a ver com o nosso filho. 3 meses depois a Maressa engravida, eu volto para aquele tempo e descubro que naquela mesma semana a Maressa tinha engravidado. Eu falo: Deus, começou em nós, agora eu já vejo o Senhor fazendo em outra mulher, e depois eu vejo o Senhor fazendo em outra mulher. Não é coincidência. Gente, eu tô para dizer algo. Nós estamos aqui para curar aquele ventre infértil do poder do Espírito Santo que não agia no nosso meio pela incredulidade hoje. Hoje nós vamos gerar algo novo aqui. Hoje nós vamos gerar um desejo pelo Espírito Santo aqui. Algo vai ser gerado aqui, uma unção vai ser gerada aqui. Não é porque eu estou aqui, porque eu sou como aquele jumentinho que entrou com Jesus. As pessoas vinham ver ele. As pessoas vinham ver Jesus. As pessoas vinham ver Jesus. Eu volto a dizer para vocês, gente, como é que faremos a obra do Espírito Santo sem o Espírito Santo? E quando eu digo sem o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que habita em nós, é o poder manifesto do Espírito Santo. Existe uma expectativa na criação que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Meu irmão, Deus me usou num lugar onde eu estava trabalhando, então todo o ambiente é profético. Todo o ambiente onde o Espírito Santo de Deus está, aquele ambiente é profético. Aquele ambiente é profético. A primeira mulher que eu orei, que não podia engravidar, eu entrei no meu quarto e eu chorava, gente. Eu falava: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Até o dia que Jesus falou: então vai lá e diz que eu posso. Eu quero que você, meu irmão, entre na sua casa, entre no seu secreto, olhe para as impossibilidades que estão na sua vida, comece por você. Fale: Deus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Hoje eu estava contando meu testemunho para o Li, da minha vida. Um dia eu vou contar para vocês. E o Li falou: cara, você fez tudo isso? Eu falei: fiz, cara. Aí a Maressa chegou e falou: o William é um improvável.
E eu contei para o pastor e o pastor falou, a Nibe está cheia de improváveis. Meu irmão, talvez você veio da Bolívia. Talvez você veio de um ambiente totalmente desfavorável para Deus agir na sua vida. Aqui não é porque é a Nibe, aqui é porque é os pés de Cristo. Esse lugar é propício para mudar a sua vida. Talvez você veio até aqui e entendeu como o poder do Espírito Santo, o avivamento, o reteté, a unção. Não. O poder do Espírito Santo, ele acontece na caminhada, o revestimento de poder para que Deus use a sua vida lá no propósito. Muitos falam, Deus, qual é o meu propósito? Deus, me usa no meu propósito. Filho, Deus quer te usar no teu propósito. Vá. Mas eu não sei. Vá. Ande. Ande no caminho, Deus vai te direcionando. Ande no caminho, Deus vai trazendo coincidências para você. E essas coincidências vão gerando algo em você, uma fé inabalável. O poder do Espírito Santo é uma capacidade divina da manifestação do sobrenatural para cumprir o propósito de Deus. Jesus veio cumprir um propósito, mostrar ao Pai e nos trazer uma esperança, nos reconectar ao plano original. Só que quando Ele sobe aos céus, Ele dá uma incumbência. A incumbência de Cristo é o ID. Todos nós, se você acorda de manhã e pensa, eu não tenho um propósito, leia a Bíblia, leia o ID, e você vai falar, você vai entender o teu propósito. Todos nós temos o mesmo propósito: ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Esse é o propósito que nós temos. Quando Jesus sobe aos céus, uma ampulheta é virada de ponta cabeça e algo é inaugurado no céu. Sabe o que? O tempo da volta de Jesus. O tempo da volta de Jesus. E nós precisamos falar, Deus, nesse propósito que nós temos, como o Senhor vai me usar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Deus, como o Senhor vai me usar nesse propósito? E Deus vai usar alguns para curar, outros para expulsar demônios, outros para falar em língua, outros para profetizar. Cada um na boa medida do Espírito Santo. Mas isso é dentro do propósito. Então, meu irmão, quando você ouvir pessoas falando em línguas, isso vai acontecer na nossa igreja. Quando você vê pessoas profetizando, usadas pelo Espírito Santo, você vai ver que é Deus fazendo algo para o propósito coletivo da igreja. Mas você também vai ouvir testemunhos de pessoas fazendo o propósito de Deus através da unção do Espírito Santo com poder nas faculdades, em escolas, no trabalho, na rua. Meu irmão, tem algo espiritual no ambiente de você estar andando na rua e Deus falar para você, fala para aquele cara isso. Tem alguma coisa de espiritual? Não tem nada de espiritual, você precisa crer, precisa fazer. E se não acontecer nada, meu irmão, você só vai descobrir se você for. Se eu não me engano, Todd White orou por 1000 pessoas. 1000 pessoas. Se eu tiver errado, depois eu corrijo essa frase. E essas 1000 pessoas, nenhuma foi curada. Nenhuma foi curada. Só que ele não parou. E hoje é um exemplo para a nossa geração sobre ensinamento sobre cura. Ele cura pessoas no shopping, andando na rua. Mas ele orou por muito tempo e pessoas não foram curadas. Meu irmão, não se preocupe com o que o Espírito Santo faz depois que você entrega a palavra. Só obedeça. Só obedeça. Uma coisa que eu quero ensinar para vocês, e eu quero terminar com isso: não tenha compromisso com o erro. Fala assim, eu não tenho compromisso com o erro. Gente, se um dia eu falar algo e estiver errado, eu volto aqui com certo, porque eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Eu não abraço o meu erro e tento melhorar ele. Não. Hoje eu pedi uma ajuda para o Tiago e falei, Tiago, me orienta para ver se eu estou certo. Só que se o Tiago não me orienta, eu falo errado, outra vez eu venho aqui com certo. Assim é na sua vida, meu irmão. Às vezes você vai entregar uma palavra e não foi Deus que mandou. Você está tão emocional e não foi Deus. Relaxa, Deus vai te dar uma oportunidade de você consertar isso. Só faça, só faça. Porque se você não fizer, você nunca vai saber o que é o poder de Deus agindo na sua vida. Talvez você não dá glória a Deus, porque ninguém dá glória a Deus aqui. Talvez você está aí no teu banco, querendo chapar já na presença de Deus. E você fala, não, mas eu olho para a direita, olho para a esquerda, não tem ninguém. Meu irmão, comece a queimar aí.
Comece a queimar, porque talvez hoje é o dia que o Espírito Santo quer pegar você. E você não deixe isso agir. Não se importe com o que as pessoas estão fazendo à sua direita, à sua esquerda. Cada um tem uma jornada. Eu fui batizado em línguas assistindo um vídeo no YouTube. Talvez você não seja visitado por esse poder, esse revestimento do Espírito Santo hoje aqui. Mas não pare de clamar. Não pare de clamar. Você tem o Espírito Santo aí dentro. Porque a Bíblia garante que quando você desce as águas e é batizado, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele não vem visitar. Ele não veio aqui, pegou você ali, vamos entrar, Piazão, senta aqui, depois que acaba você vai e devolve ele lá. Não, filho. O Espírito Santo está com você a todo tempo. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? A hora que você dá uma pecadinha, o Espírito Santo fica triste. Mas ele continua com você. Ele continua com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e te encorajar. Existem presentes do Pai. Presentes do Pai, separados para aqueles que estão com o coração incendiados por Ele. Para aqueles que estão com o coração incendiados e sedento. O Espírito Santo faz em nós, mas o poder do Espírito Santo faz através de nós. Talvez você não tenha entendimento sobre profecia, sobre o falar em línguas, sobre unção, sobre curas. Mas já está na nossa agenda, a gente vai criar alguns seminários. A igreja também tem seminários que instruem isso. Mas hoje meu principal objetivo aqui, junto com toda a liderança, é orar, impor a mão sobre vocês, para que vocês recebam pela graça de Deus esse revestimento. E gente, isso é para todo mundo que crê. Não espere eles cantarem uma música. Eu nem sei o que eles vão cantar. Eu não vi a programação, perdi meu celular lá em casa, está em algum lugar lá. Eu não sei o que eles vão cantar. Mas não espere que a música seja legal para que você se derrame na presença de Deus. Eu queria até fazer algo diferente. Eu queria, se você vê que enche aqui, empurra as cadeiras para lá, porque eu quero que todo mundo da liderança imponha as mãos sobre vocês e ore, para que o mover do Espírito Santo seja manifesto aqui. Eu acredito que Jesus está fazendo algo poderoso aqui, nas nossas vidas, em nós e através de nós, que não depende de um mover externo, depende de um desejo. Foi assim que eu comecei a minha ministração e é assim que eu quero terminar. Deseje esse lugar. Deseje esse lugar. Deseje não ser mais só apenas um ouvinte. Deseje ser a pessoa que pega o microfone aqui ou que fala no GA aquilo que o Espírito Santo tem feito através de você. Deseje ser essa pessoa. Eu quero orar junto com você. Se você sentiu no seu coração e você quer algo mais profundo, algo mais intenso, se você deseja essa unção, esse revestimento, se você olha para você e fala, Deus, na minha caminhada eu vejo frutos do Espírito Santo em mim, ou seja, o Espírito Santo fazendo em mim, mas eu tenho visto pouco poder de Deus no meu propósito, ou seja, Deus fazendo através de mim. É exatamente para essas pessoas que nós queremos orar, porque nós queremos liberar uma unção aqui, liberar aquilo que Deus tem trazido na minha vida, na vida dos líderes aqui através de vocês. Eu quero liberar sobre você, você que quer o dom de cura, eu quero liberar sobre você. Não é algo que vem de mim. Aqui a gente é como uma represa, o que Deus dá, a gente deixa o rio fluir. Eu quero orar com você sobre isso. Eu quero que o Espírito Santo visite você. Aquele que busca falar em línguas, a gente quer que fale em línguas. Aquele que busca profetizar, a gente quer que profetize. Aquele que busca ter discernimento de espírito, a gente quer que tenha discernimento de espírito. Aquele que quer curar, quer ver maravilhas, a gente quer que o revestimento do Espírito Santo esteja sobre você. Porque sabe, meu irmão, o que mantém a nossa chama acesa é aquilo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Pedro entende isso. Pedro entende isso numa fração de segundos, logo após o Espírito Santo vir e visitar eles.
e 3.000 pessoas são alcançadas. Faz assim com as tuas mãos. Talvez, meu irmão, tenha 3.000 pessoas nas suas mãos esperando por aquilo que o Senhor tem para derramar. Talvez tenha pessoas enfermas esperando aquilo que o Senhor quer derramar através da sua vida. Talvez exista lugares que você vai entrar e acessar, que o Espírito Santo quer te levar lá. Talvez existem dons de milagres, de maravilhas sobre a sua vida, e Deus quer liberar isso. E eu não sei você, mas se o dia for hoje, Jesus, eu quero. Se o dia for agora, eu quero. E eu convido você, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Não se preocupe com quem vai vir. Talvez você está namorando e o teu namorado veio e você ficou. A tua namorada veio e você ficou. Não se importe com isso. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Se você vê que vai ficando apertado, empurrem as cadeiras, deixem os líderes passarem aqui. Não se preocupe com o horário. Se você precisa de carona, a carona vai esperar você. Comece a pedir, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que o Senhor pode fazer. Espírito Santo, o reino dos céus não é composto de palavras, mas é composto de poder. Não existe nada de bom em nós. Se nós vamos impor as mãos, é porque o Senhor está em nós. Se nós vamos orar, é porque o Senhor está em nós. Se as pessoas serão cheias, é porque o Senhor está aqui. Comece a pedir, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, tirando toda dúvida, toda incredulidade. Vem Espírito Santo, tirando todo sofisma. O Senhor não é um movimento. O Senhor não é um movimento. O Senhor não veio para trazer o movimento. O Senhor veio para trazer libertação aos cativos. Se você está preso dentro da religiosidade, eu oro para que você seja liberto agora. Se você está preso no pecado, eu oro para que o Deus perdoador, aquele que levou sobre si todos os pecados, te toque e te limpe agora. Se você está repleto de culpa e condenação dentro de você, que você seja alcançado por uma paz que liberta. Por uma paz que liberta. Por uma paz que liberta. Nós estamos comissionando e enviando pessoas para o propósito. Existem pessoas aqui que estão sendo comissionadas. E a comissão começa com o revestimento do teu poder, Espírito Santo. Vem e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós nos submetemos à tua visão, Jesus. Nós nos submetemos à tua visão, Jesus. Vem e faça aquilo que só o Senhor pode fazer.